Foi a pior notícia que eu podia dar, a notícia que eu recebi hoje, de que o Produto Interno Bruto do primeiro trimestre sofreu uma retração de 0,2%. Isso confirma aquilo que eu falei no meu artigo de quarta-feira no Estadão, que foi diagnosticado pela consultoria AC Pastore, do ex-presidente do Banco Central, Afonso Celso Pastore, e mostra um caminho árduo pela frente, porque não há mais possibilidade de soluços, aquelas subidinhas que nós temos tido do governo Temer para cá. Na posse do novo presidente da Embratur, o Gilson Machado Neto, o Bolsonaro fez um discurso consciente a respeito disso. Eu vou citá-lo, por isso eu vou ler aqui. Não existe governo bom com economia ruim. Pode botar um santo como presidente, governador ou prefeito. Se a economia for mal, ele vai ser defenestrado de lá. Agora, o grande problema que nós temos, sem querer entrar na questão político-partidária, é o seguinte: quem poderá vir depois de nós? Quantos aqui votaram em mim, até eu sendo o mais ruim, ou o menos ruim, melhor dizendo? Esse lapsus linguae, como diria Freud em latim, no seu belíssimo texto, A Psicopatologia da Vida Cotidiana, mostra um caminho para o presidente. De fato, eu tenho dito isso nos meus comentários, nos meus artigos, e vou insistir. A candidatura do Bolsonaro foi lançada nas redes sociais, sobreviveu nas redes sociais. Sem as redes sociais, ele não teria o apoio da imprensa e dos meios de comunicação eletrônicos, todos antipáticos a ele. E não teria também o horário que é dito gratuito, mas não é, eleitoral, da propaganda da campanha gratuita, entre aspas, né? Em rede, nos meios de comunicação. Então ele tem toda a autoridade do mundo para agradecer ao filho Carlos, que conduziu suas redes sociais, né? Mas as redes sociais, eu insisto, não o elegeram. O Bolsonaro foi eleito porque ele era o único que não tinha um passado sujo, uma ficha corrida, uma capivara, como se diz na linguagem policial. Eu não sei se o Cabo Daciolo podia entrar nessa lista, mas os outros todos poderiam, de todos os partidos. Ciro Gomes, o Geraldo Alckmin, o PT do Lula, todos eram, de certa forma, sócios de um grande clube, mesmo aqueles que não apoiavam, como o caso do PSDB, que assaltou os cofres públicos de uma forma irremediável. E ele estava fora desse clube. Ele era um deputado de baixo clero, não sei se por isso não foi chamado para receber propina, de qualquer maneira, não recebeu, não estava na Lava Jato, não está em nenhum outro processo desse. E por isso mesmo ele foi escolhido, porque a população queria um antipetista. 2, queria um presidente que não boicotasse as operações de combate à corrupção, como o PT boicotaria, o Lula está preso, como o PSDB boicotaria, o Geraldo Alckmin é suspeito, como o PSD de Gilberto Kassab é a mesma coisa. Então, se o presidente fala isso nesse discurso, quase tropeça, inclusive, na língua, mas fala, ele tem consciência de que ele pode ainda entrar nesse caminho que ele não entrou ainda. Nós estamos no penúltimo dia de maio, 5º mês do ano, e até agora ele não governa para todos os brasileiros. Ainda se queixa participa de uma guerra ideológica que já devia ter sido abandonada, e ainda se queixa de ameaças, diz que recebe ameaças, mas não conta para a nação de quem o ameaça. Ao mesmo tempo, o Adélio Bispo de Oliveira não o ameaçou, o esfaqueou, fez um atentado político, e até agora a Polícia Federal, sob o comando dele, do Sérgio Moro, não deu uma resposta satisfatória sobre aquele atentado. Quem armou a mão de Adélio Bispo de Oliveira? Quem
paga aos advogados de Adélio Bispo de Oliveira. Está tudo por saber. Agora o que a gente sabe é que a justiça, louca para soltar, né? Já impune, inimputável, porque é doido, acreditam no primeiro laudo que aparece para se livrar de uma investigação pesada, porque interfere no mundo político. Pois bem, também num discurso, no café da manhã, com deputadas federais e senadoras no Palácio do Planalto, o Bolsonaro agradeceu e exaltou a presença do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, no encontro realizado hoje. No pronunciamento, ele disse que a justiça está ao nosso lado e do que é certo, razoável e bom para o país. Toffoli não está aqui como reforço a mim, não, pode ter certeza, está como reforço a vocês. Não é verdade. A justiça é como aquele deus romano Jano, tem duas cabeças. A primeira instância, que está pesquisando, combatendo a roubalheira, e a última instância, que está protegendo os ladrões, porque são tribunais de alto coturno nomeados pelos políticos que assaltaram os cofres da República. Dias Toffoli é um. Talvez o presidente não saiba, mas Dias Toffoli não passou por nenhum emprego que não fosse sob o guarda-chuva do PT. Primeiro, fez 2 concursos para juiz, foi reprovado, levou pau, como se dizia no meu tempo. E depois começou como advogado da bancada do PT, sob a égide de Zé Disseu, assessor jurídico na Casa Civil de Zé Disseu, advogado-geral da União, nomeado pelo Lula por indicação do Zé Disseu, e, por fim, muito jovem, ainda com longo tempo pela frente, e ainda ganhou de presente a PEC da bengala do inimigo Eduardo Cunha, né, do MDB, para o Supremo Tribunal Federal. O Dias Toffoli é responsável, por exemplo, por soltar o Zé Disseu, que está condenado a 39 anos de cadeia, com a assessoria de Gilmar Mendes e a cumplicidade de Ricardo Lewandowski. Essa declaração do presidente pode até parecer um sinal de paz em relação ao STF, mas não tem o menor sentido. Não precisava ter o Dias Toffoli lá no café da manhã com as deputadas. E não precisava dizer isso a respeito do Dias Toffoli, porque é faltar com a verdade e não leva a nada. Se ele está acreditando nesse pacto do Dias Toffoli, está sendo um pacto como nós todos somos patos por pagarmos esse pacto que ele propõe, né? Pois bem, ainda disse que o Dias Toffoli tem sido uma pessoa excepcional. Confesso que até agora não vi o Dias Toffoli fazer nada que fosse excepcionalmente bom. Ele é mais responsabilizado pelo que é excepcionalmente ruim. É bom também alertar o presidente que o Dias Toffoli é diferente a presidência da República da presidência do Supremo. O presidente da República, como ele mesmo disse, tem a caneta BIC. O presidente do Supremo tem a agenda da reunião. Ele é igual aos outros 10 e tem o mesmo poder dos outros 10, à exceção da agenda. Então, não adianta bajular o Dias Toffoli, porque ele não tem poder suficiente para cumprir as promessas que ele fizer a ele. Aliás, o Dias Toffoli é doido para fazer uma promessa e não cumprir. Pois bem, em relação ainda ao presidente Bolsonaro, a senhora Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, segundo o antagonista, comentou a prisão de um tio de Michele Bolsonaro, a primeira-dama, acusado de pertencer à milícia. Ela disse o seguinte: cada vez mais evidente o envolvimento da família Bolsonaro com milícias, seja no parentesco, nos empregos, relações e condecorações. Está mais do que na hora de Sérgio Moro, o ministro da Justiça, tomar providência. Ela tentou atacar o Bolsonaro, a família e o Moro. Acontece o seguinte: o tio de Michele Bolsonaro foi preso, acusado de ser miliciano. Foi preso. O que é que mais o Sérgio Moro podia fazer? O que é que mais o Bolsonaro podia fazer, a não ser permitir que ele fosse preso, não tentar interferir? Aliás, essa senhora é uma irresponsável absoluta e, se o PT quiser sobreviver, vai ter que se livrar desse
de continuar sendo o valha-couto, o coito, no sentido dos coiteiros, né, do cangaço, de Luiz Inácio Lula da Silva e de seus representantes como essa senhora. Para terminar, eu quero dizer que o ministro Abraham Weintraub, da Educação, que foi hoje vítima de várias manifestações populares nas ruas de 19 estados brasileiros, né, fez um vídeo que ele postou na sua rede social cometendo 2 pecados mortais. O primeiro, usando o verbo haver, havia. O ministro da Educação, ele foi colocado no lugar do Vélez Rodrigues, até porque falava português. O Vélez Rodrigues, que é colombiano, fala português melhor do que ele. Haviam, nem o meu neto de 4 anos fala. É um completo analfabeto. Ministro da Educação. Pois bem, ele tem razão quando ele disse que há fake news em relação às obras de restauração do Museu Nacional sob a égide da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Todo esse pessoal que reclama do corte da verba da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é administrada pelo PSOL, partido de extrema esquerda, esquece que o museu pegou fogo pela absoluta incompetência, pelo desleixo e pelo descaso da reitoria da UFRJ, que é do PSOL de esquerda. Sim, senhores. Então, a culpa pelo incêndio é da universidade e do PSOL, que pegou a verba do governo, como lembra Isabel aqui ao meu lado, para montar uma rádio e deixou o museu ficar a matroca e pegar fogo. Pois bem, eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em té. E só a verdade nos salvará.